Muito bem, vamos chegando aqui, 2 horas, 13 horas e 50, 2 horas da tarde. Vamos dar início aos trabalhos desta tarde. Hoje de manhã foi tudo perfeito, tudo tranquilo. E dentro de alguns instantes, daremos início aos trabalhos. Deixa eu ver se está tudo ok. Ok. Muito bem, aguardar o pessoal agora entrar, né? Mas já estamos por aqui. Já estamos por aqui. Muito bem. Vamos já entrar com os dois professores da agora, do período da tarde. Uhum. Muito bem, o pessoal está chegando. Professora Mariluz, bem aqui embaixo, aqui assim, ó, onde estou apontando, vai aparecer aqui assim, uma espécie de pequena câmera com um sinal de mais. Tem que clicar nele. O professor Tavares já deve estar na sala, porque eu mandei já o convite liberando para ele estar com a gente. Então, para que eu possa liberar a entrada de vocês na sala, tem que clicar nisso. E o microfone deve ficar desligado e só liga quando vai falar, senão cria eco. Joia? Agora eu vou entrar nesse outro para eu acompanhar tudo que aparece na tela. Pronto, o professor Tavares já está aqui. Está tranquilo. Eu acompanho por esse aqui como é que a coisa está acontecendo.
Pronto. Isso daqui fica aqui ao meu lado. E meu computador está aqui com a gente. Se só que a professora Mariluce ache certinho, vamos ver se deu certo. Está aqui. Pronto, muito bem. Estamos no ar, estamos ao vivo, graças a Deus, tudo bem? E temos conosco o professor José Tavares, que está na gloriosa cidade de Arapiraca, a professora Mariluce, que está em Maceió, e ambos no estado de Alagoas, estado onde tivemos a grata satisfação de atuar por 4 anos e meio na formação de diversas turmas de naturologia clínica. E quero cumprimentar todos, já vou passar a palavra para eles. Aos amigos que estão assistindo aqui ao vivo e os que forem assistir no segundo momento, hoje é o dia 2 de março de 2025, eu sou o professor Jean Alves Cabral e eu coordeno o curso de Naturologia Clínica no Brasil, projeto inédito criado em 1998 e que tem tido um grande sucesso por todo o país e fora dele desde então. No dia de hoje, nós estamos realizando uma série de painéis em que a gente convida 2 professores que estudaram naturologia clínica conosco no passado e que depois avançaram nas suas carreiras. E esses professores estão compartilhando suas visões, como numa entrevista, num bate-papo, num diálogo, em que a gente discorre sobre aspectos relacionados à profissão, trabalho, as visões, os entendimentos que cada um deles tem. Hoje de manhã, entre 9 e 10 horas da manhã, tivemos o professor Newton aqui, o Mutor, e o professor Márcio Wendel. Eles trataram do tema painel geral sobre a naturologia clínica, os desafios da profissão, especialmente os desafios do dia a dia do consultório e o comportamento ético de cada profissional. Depois de 10h30 até 11h30, nós tivemos a professora Ana Mísia e a professora Keila, que trataram da questão da inteligência emocional, dos aspectos relacionados à depressão que está atingindo a sociedade como um todo, de maneira trágica, e o que fazer para enfrentar essas adversidades da alma, das emoções. E foi um momento muito interessante. Agora, conversaremos aí por uns 40, 45 minutos, tempo de uma aula, com o professor Tavares, que tem mais de 40 anos de carreira na área de naturopatia e naturologia clínica, teólogo e formado em medicina tradicional. O professor Tavares tem um doutorado que foi conquistado há uns 3 anos e é membro da Academia Brasileira de Ciências, a Abrace, a academia que eu também tenho a honra de participar. E é considerado pelos colegas o patrono da naturologia clínica e das terapias naturais no estado de Alagoas pelo seu tempo de trabalho e suas conquistas. A professora Mariluce foi aluna nossa de um projeto que realizamos em Maceió e, graças a Deus, avançou, cresceu como profissional e é convidada nossa para, durante o ano 2025, atuar como professora no curso, ao lado dos outros que eu já mencionei, que estiveram conosco hoje de manhã, tanto quanto o professor Tavares. Nosso tema, com os 2, é exatamente como a nossa saúde física tem uma direta conexão com a nossa saúde espiritual. E começo abrindo o painel para que eles possam falar, começando pela professora Mariluce, que vai responder sempre primeiro, e depois o professor Zé Tavares responde em seguida. Sempre que faça uma pergunta ou traga um ponto, cada um deles tem 3 minutos para se expressar sobre a questão que vai ser trazida. E a primeira questão é bem simples. O que é vida espiritual saudável? Portanto, passo agora a palavra para a professora Mariluce e, na sequência, o professor Tavares pode dar sequência.
Olá, boa tarde. Eu quero primeiro falar da alegria e da honra que é para mim participar desse evento. Agradecer ao professor Jean pelo convite, agradecer a todos os colegas que estão aqui nos prestigiando. Saúde e espiritualidade. Na minha concepção, não existe uma sem a outra. Não existe espiritualidade sem saúde e não existe saúde sem espiritualidade. Geralmente, quando nós perguntamos para as pessoas definir o que é vida espiritual, elas definem com ações, né? E elas dizem que vida espiritual é ler a Bíblia, orar ou rezar, ir à igreja, evangelizar. Mas, na verdade, a espiritualidade, ela vai muito além que isso. Muito mais que a igreja, muito mais que ações. Ela requer equilíbrio, ela requer renúncias de muitas coisas, ela requer mudança no estilo de vida. Eu gosto de um texto, gosto muito de um texto, vocês me permitam ler, que está em Romanos, na Bíblia, o capítulo 12, o versículo 1. Porque esse texto, no meu entendimento, define uma saúde integral. E Paulo, com muita maturidade e equilíbrio, ele escreveu assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E aqui me chama a atenção as palavras sacrifício vivo, santo e culto racional. Não é isso? Sacrifício é como se fosse, é uma adoração viva, é uma adoração que requer saúde, equilíbrio, requer toda uma dedicação. Esse texto nos diz que Deus, ele se agrada de um corpo saudável, que cuidar do corpo agrada a Deus. E ele me remete a um outro texto que está lá em Isaías, capítulo 1, e versículo 11, que diz assim: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Porque naqueles tempos, quando as pessoas se arrependiam de seus maus caminhos, de seus pecados, eles costumavam a fazer sacrifícios e matar animais, faziam holocaustos. E em outros textos dizem que eles rasgavam as vestes e se vestiam com pano de saco e cinza. Mas chegou um momento que essa prática ficou muito corriqueira e não tinha mais a transformação do coração. E Deus não estava mais se agradando. Então ele disse assim: que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Aí lá em Joel, no capítulo 2, versículo 13, diz: rasguem o coração e não as vestes. Aí já aqui nesse texto, em Romanos, ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício e não animais. E esse sacrifício tem que ser santo. Eu procurando em várias partes da internet o significado de santo, né? Que a gente remete a sem pecado, e não é isso. Santo pode ser separado, separadas, uma vida espiritual separada, separados no estilo de vida, na maneira de comer, na maneira de vestir, na estrutura do pensamento, na estrutura das emoções. E ele diz que o culto deve ser racional, quer dizer, não tem que existir apenas emoção, tem que haver raciocínio, saber o que está fazendo, saber a adoração que está prestando, como adorar. Muito Posso bem. continuar? Na sequência, podemos seguir com o professor Tavares, dando sequência. Boa tarde. Aí minha imagem está aparecendo? Não, o senhor tem que apertar na câmerazinha que tem aqui assim embaixo. Ah, tá ok. Você aperta, né? Não, o senhor que aperta. Ah, tá ok. Agora aparece. Está aparecendo agora? Eu tenho que inverter aqui. Agora aparece. Vamos lá. Muito bem, boa tarde. É um prazer estar com vocês, com o professor Jean, com a Mari e com todos que estão conosco, né, nos assistindo. O ser humano, ele é multidimensional, né? Somos físicos, somos a parte emocional,
que somos a parte espiritual. Ou seja, a gente não pode dividir, separar. Muitos estão doentes por causa da culpa. Não é o que comem tem muito a ver também, mas a culpa pesa muito nas pessoas. E nós fomos criados, como dizia Santo Agostinho, né, para Deus. E ele dizia, né, trocando em palavras para nós, que dentro de nós tem um buraco bem grande, né, uma necessidade, um vazio tão grande que só Deus pode preencher. E como diz o apóstolo Paulo, né, a Mari leu aí um versículo de Paulo, mas Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, Deus quer morar em nós. E a parte espiritual não é uma frequência à igreja, né? Faz parte a frequência à igreja para a gente aprimorar, para a gente renunciar a muitas coisas. A gente não deve viver isolado, ninguém deve viver isolado. Mas essa parte espiritual começa com o meu relacionamento com Deus, minha comunhão com Ele. E Ele se tornar meu amigo, que eu possa conversar com Ele. Ele já conhece tudo de mim, mas eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso conversar com Ele, como eu converso com um amigo, uma pessoa que eu confio. Esse deve ser o meu Deus. Não um Deus distante que está procurando me castigar, me punir quando eu erro, mas um Deus que está ao meu lado, comigo, caminhando lado a lado. Então, isso é uma coisa diária, nós precisamos orar mais. Né? A ciência comprovou, né, que quando a gente ora, o nosso lóbulo frontal, né, os neurônios se multiplicam, se expandem. E fica bem mais fácil da gente tomar decisões. Então, estamos no mundo de pessoas ansiosas. Cada vez mais as pessoas são ansiosas. E, conclusão, falta de oração. A gente precisa orar mais. Conversar com Deus. A oração é uma conversa com Deus. Então, eu converso com Ele não como deveria ser. Eu preciso me aprofundar mais nesse aspecto. Mas aí, quando eu paro, falta-me assuntos, né? Porque a oração é duas vias. Deus, eu falo com Ele, Ele fala comigo. Aí eu coloco, hoje temos vários recursos, coloco gravações da Bíblia e começo a ouvir. E enquanto eu estou ouvindo, que eu posso também estar lendo, né? Enquanto eu estou ouvindo, eu estou conversando com Deus sobre aquele assunto. Né? Isso me ajuda bastante a resolver os problemas do dia. Então, é muito importante a oração. Né? A ciência comprovou que quando você ora, você expande essa parte aqui do cérebro, que é justamente a fronte, né? Onde no Apocalipse diz que Deus quer colocar aqui o seu selo, agora no final, para diferenciar os de Deus daqueles que não são de Deus. E, na realidade, a ciência conseguiu concluir que a oração, independente da religião que seja, ela beneficia. Ela beneficia até o ateu. É interessante. Eu queria parar por aqui, porque a gente vai depois entrar em outros aspectos. Muito bem. Num primeiro momento, então, fica bem claro para todos nós aqui, pelo que os nobres professores trouxeram, que a nossa vida espiritual envolve dois aspectos fundamentais, pautados, obviamente, na visão cristã. Primeiro, que nós somos um santuário para a habitação de Deus, e, em segundo lugar, que nós devemos responder a essa situação de sermos ativamente, de maneira viva, um santuário, com o que é denominado sacrifício vivo. O que é um sacrifício? O sacrifício é um esforço. Sacrifício é uma oferenda apresentada. E, neste caso, a oferenda é a nossa própria vida, a nossa própria existência, que deve ser apresentada de maneira saudável, de maneira equilibrada, buscando sempre o bem, o belo, o justo, o bom, o íntegro, aquilo que constrói saúde e qualidade de vida. E isso nos leva à segunda grande questão desse nosso encontro, nessa tarde, na mesma direção. Como
cuidar da nossa saúde de maneira prática, de maneira objetivamente prática, com atitudes práticas, afeta essa espiritualidade e vice-versa, como é que essa espiritualidade demanda um comportamento e que comportamentos seriam isso, pelo menos 3 ou 4 pontos relacionados na prática a esses comportamentos, na visão dos professores. Repito, para ficar bem claro para quem está nos assistindo. Existe uma conexão entre o nosso ser físico, nosso corpo, é santuário do Espírito de Deus, conforme muito bem observado pelos professores, e este santuário deve responder, obviamente, a uma condição espiritual. Porém, essa condição espiritual comunica esse físico, numa via de mão dupla, padrões, visões. E a pergunta objetiva é: como é que os professores interpretam de maneira prática condutas que as pessoas deveriam adotar para ter verdadeira saúde e qualidade de vida nesse intercâmbio do espiritual e do físico? Começando com a professora Marilúcia. Bom, a espiritualidade, ela vai muito além de teoria e de uma emoção, né, como muita gente pensa, mas ela é um princípio. Ela é um princípio ativo e que requer ações diárias, como, por exemplo, nossos hábitos de comer, nossos hábitos de pensar, de vestir, de beber. Tudo que nós somos, as nossas ações, elas demonstram se há equilíbrio no nosso corpo, né, na nossa mente, na nossa vida espiritual. Nós devemos nos oferecer como oferta ao Senhor, e essa oferta ela não pode ser corrompida por maus hábitos. Eu separei um texto aqui de Ellen White, que está em Conselhos sobre Saúde, que ela diz assim: ninguém considere com indiferença a saúde do corpo e se iluda com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afetará a sua espiritualidade. E ela diz que existe uma estreita afinidade entre a natureza física e a mente. Não é novidade para os estudantes de saúde que existe uma conexão direta entre neurônios intestinais e neurônios cerebrais. Tudo que acontece no nosso intestino, na microbiota intestinal, ela vai interferir diretamente no nosso padrão de pensamento, não é? O intestino e o cérebro estão interligados por uma comunicação bidirecional que os cientistas, os estudantes chamam eixo intestino-cérebro. É por isso que de uns tempos para cá o nosso intestino ele passou a ser considerado como o segundo cérebro, porque dentro dele tem um sistema neuroautônomo e muitas células nervosas. Há quem diga também que ele toma decisões próprias, interfere diretamente no cérebro, no nosso comportamento, na nossa personalidade, no nosso caráter. Ele está diretamente ligado ao nosso encéfalo, através do nervo vago. E quando há um desequilíbrio nessa microbiota do intestino, ela pode contribuir, sim, para o desenvolvimento de quadros depressivos, de ansiedade, de doenças neurodegenerativas. Né? A gente vê muito hoje, parece que se tornou comum na população, pessoas com diabetes, com obesidade, com câncer. Então, quando nós não cuidamos diretamente desta parte física, ela impede diretamente a nossa espiritualidade, porque o nosso cérebro e o nosso intestino estão sempre em comunicação, é uma via de mão dupla. Eu li um outro dia que cientistas, eu esqueci o nome do cientista e do artigo que eu estava lendo, que eles estão estudando agora que a maioria das comunicações que antes eles pensavam que era cérebro e intestino, estão acontecendo. O intestino, cérebro, e o cérebro distribui para o restante do corpo. Então, para nós mantermos a nossa espiritualidade, nós temos que cuidar diretamente do nosso corpo físico, principalmente do intestino, que tem a ver diretamente com os nossos hábitos alimentares, né? Então, os nossos hábitos alimentares, quando são ácidos, que tipo de pensamentos nós vamos produzir? Pode seguir, professor Tavares. Muito bem. A necessidade de a gente colocar em prática, né, a nossa espiritualidade.
A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu Professor Tavares, entendimento. tá, beleza. É porque o senhor não tinha apertado a câmera e tinha sumido, mas agora voltou. Siga. Voltou. Então, amarás o Senhor teu Deus, diz a palavra de Deus na Bíblia, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O apóstolo João, nas suas cartas, diz que se eu não consigo amar o próximo que eu vejo, como eu amo a Deus? Então, essas duas vias também, né? A via vertical, a nossa ligação com Deus, e a horizontal, nossa ligação com o nosso semelhante. E voltando ainda para a pergunta anterior, a gente não pode separar a palavra saúde de salvação, porque no grego, no original, como o professor sabe, vem de uma raiz única que é sozo, que significa salvar, significa restaurar. Então, como a professora Mari falou aí, há a necessidade da gente restaurar o corpo, isso se reflete no espiritual. E como vai refletir, não é só eu ficar como um eremita num canto meditando, é importante a meditação, mas eu preciso demonstrar isso em atos. E eu vou demonstrar com o meu semelhante. Os cientistas, quando estudaram sobre a oração, descobriram também que quando você faz algum serviço de utilidade para alguém, a mesma coisa acontece no seu lóbulo frontal. Vai haver uma expansão nos neurônios, como a mesma coisa quando acontece com a oração. Então, quando eu demonstro ajudar alguém que está em necessidade, às vezes a gente pensa que necessidade é só comida, na maioria é, mas às vezes a pessoa precisa de um ombro amigo, de uma palavra, de um conforto, de alguém dizer: eu estou aqui, né? Eu estou aqui para o que você precisar. Geralmente não precisa falar muita coisa. Então a gente demonstra o nosso relacionamento com Deus, a gente demonstra com o nosso relacionamento com o próximo. E aí entra o perdão. Né? Eu encontro no consultório muitas pessoas doentes porque não perdoam. E às vezes é difícil a gente levar a pessoa a reconhecer a necessidade de perdoar. Quando eu não perdoo, eu tomo o veneno que eu estou reservando para o meu inimigo. Por isso que a Bíblia diz que não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós somos acostumados a guardar rancor, mágoa durante muito tempo. E aí a gente vai definhando, a gente vai morrendo. É aquela história o Joãozinho brigou com a Mariazinha, né? Dois irmãos passaram o dia brigando. Na hora da mãe colocá-los na cama, disse: olha, tem que perdoar, porque se não perdoar, você não vai ser perdoado. Você não vai poder orar o Pai Nosso. E, Joãozinho, se a Mariazinha amanhecer morta amanhã, e agora? Como é que vai ser se você não quer perdoá-la? Tá bem, mãe, eu perdoo, mas se ela amanhecer viva, amanhã ela me paga. Então, às vezes, nós somos assim. Entendeu? A gente precisa pedir a graça de Deus. O perdão é para quem não merece. Se fosse merecido, não seria perdão. E o perdão não é nosso, é um dom de Deus. A gente precisa pedir a Deus força para perdoar. E às vezes a gente perdoa, geralmente a gente perdoa, mas aquela mágoa, aquela ferida fica lá dentro no coração. E o tempo vai curando, porque já aconteceu isso comigo. De eu perdoar e de orar, né, pela pessoa, pedir sempre a graça de Deus para aquela pessoa, mas aquilo fica machucando lá dentro. Eu digo: mas Senhor, meu Deus, eu já perdoei porque eu estou sofrendo ainda. E Deus diz para mim: calma, tudo tem a hora. E com o tempo aquela ferida é sarada. E a gente
tem uma história interessante dos porcos espinhos, que estava no tempo de neve, a neve caindo, e eles estavam com muito frio, e eles se acloparam debaixo de uma grutazinha de pedra, né? E lá era mais quente, eles ficavam... Mas o frio era grande, e eles começavam a se aproximar um do outro para suportar aquele frio. E aí eles se aquentavam, mas se aproximavam demais, um espetava o outro. Aí eles se afastavam. Aí o frio voltava, aí eles se aproximavam novamente. E qualquer descuido, um espetava o outro, se afastava. Até que acharam uma distância certa para ninguém machucar o outro. Assim também a gente deve fazer com os nossos semelhantes. Tem pessoas que a gente não pode aproximar demais. A gente precisa perdoar, mas às vezes aquela amizade que não pode voltar a ser como era. Isso não quer dizer que não houve o perdão, mas a gente precisa descobrir qual a distância entre nós e aquela pessoa, para ela não nos ferir, nem a gente ferir aquela pessoa. E a gente vai viver bem, tranquilamente. Então, a gente precisa disso, dessa experiência. Então, a espiritualidade, como eu falei, ela se reflete em ações com os nossos semelhantes. A frequência da igreja é importante para isso também. A gente aprender a conviver com as pessoas e ajudar dentro das nossas possibilidades. Ninguém vive para si. E quando a gente acha que a gente é autossuficiente, a gente está indo por um caminho totalmente errado que vai nos autodestruir. Era isso que eu queria dizer. Muito interessante a exposição até aqui, nos dois pontos que já foram tratados. Para os amigos que estão chegando agora, a professora Zé Tavares, a professora Maria, que estão trazendo algumas reflexões sobre a saúde da nossa pessoa e a relação dessa saúde com a espiritualidade. Os dois primeiros aspectos proeminentes foram que nós somos um santuário para a habitação de Deus e que, enquanto santuários, temos que responder a essa realidade através de um comportamento que seja saudável. Não dá para ser santuário de Deus e não ser saudável. E não dá para ser saudável sem ser santuário de Deus. Esse é o primeiro grande aspecto que aqui foi discorrido. Alguns pontos práticos já foram indicados. A oração, a importância de estar entre irmãos na igreja, mas, acima de tudo, o diálogo da vida interior consigo mesmo, para poder entender quem sou, o que eu estou fazendo, para onde eu vou. E eu encaminho a terceira grande questão, trazendo o que a gente chama, na escola de naturologia clínica, de o significado de nosso trabalho. Em 1998, a gente iniciou uma jornada que era considerada uma maluquice. Em 98, as terapias naturais eram consideradas charlatanismo e curandeirismo no Brasil. Éramos perseguidos por diversos cenários e não havia liberdade de expressão, porque qualquer coisa que a gente defendesse, diriam que era uma teoria de uns malucos aí. Mas isso aqui no Brasil. Porque fora do Brasil, os cenários são muito diferentes. Há mais de 250 anos, Sebastian Kneipp, um abade franciscano católico, estabeleceu o Centro de Medicina e Saúde Natural de Wolfshofen, na Alemanha. E lá se construiu um sanatório. Em Leipzig, também na Alemanha, Lois Kuhn, na mesma época, estabeleceu um sanatório de saúde natural. E a partir desse trabalho se esparramou por toda a Europa, chegando no ano de 1900, através do trabalho de Benedict Lust, a chamada naturopatia. No Canadá, extremamente desenvolvido, com 11 universidades que trabalham nesse setor. No caso do Brasil, isso só ganhou força para valer, num primeiro momento, em 3 de maio de 2006, com a portaria 971, em que o Ministério da Saúde passou a estabelecer uma abertura, e aí, definitivamente, em 31 de março
de 2017, na portaria do Ministério da Saúde 849, a metodologia que nós aqui estamos tratando, discorrendo, foi aprovada. Se nós pegarmos a portaria 849 de 2017, do Ministério da Saúde, e lermos na portaria o anexo intitulado Naturopatia, lá está escrito exatamente assim, que nesses profissionais, que somos nós, trabalhamos com a saúde, no seu aspecto físico, emocional, intelectual, espiritual, social e até ecológico. Portanto, é uma visão holística do significado de ser. Dito isso, eu coloco a seguinte questão para os professores trazerem as suas visões dessa questão. Estamos falando, nesse bloco, sobre a espiritualidade e o lugar da espiritualidade na saúde. Na Bíblia Sagrada, de maneira bem prática, Jesus é apresentado como um homem de ações. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 4, no verso 23, está escrito que Jesus andava de cidade em cidade, ensinando, pregando e curando. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no verso 38, diz que Jesus andava, libertando os oprimidos do diabo e fazendo o bem, portanto, abençoando. Nós chegamos à conclusão prática de que Jesus, na sua dinâmica prática de vida, ele ensinava, pregava, curava e abençoava. Essas 4 dimensões estavam no dia a dia de tudo que a gente lê na Bíblia sobre Jesus. Entendido isso, o apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, verso 6, diz que todo aquele que está em Jesus deve andar como ele andou. E ele andava desse jeito. Na visão de vocês, professora Marilúcia e professor Tavares, como é que o naturologista, no seu gabinete de trabalho, no seu consultório, no seu dia a dia de trabalho objetivo, ele consegue trazer essa visão para a prática consistente do dia a dia do trabalho? Como é que vocês interpretam essa visão que a gente tem da naturologia, desses fundamentos cristãos que estão amalgamados naquilo que a gente faz? Como é que vocês percebem isso e que conselho vocês dão aos colegas que estão assistindo a gente ao vivo e que vão assistir no segundo momento? Pode ser agora. A naturologia, ela é muito mais... Quando a gente vai praticando, né, quando nós começamos a trabalhar com a naturologia, nós vamos percebendo que ela é muito mais que uma ciência, é muito mais que uma medicina natural. Ela é uma bênção na vida das pessoas. Pelo menos é isso que a gente tem ouvido. Algumas vezes eu já ouvi de clientes: aqui não é o seu consultório, aqui é a casa da bênção. A gente vem chorando e volta sorrindo. Só isto compensa tudo, isso é um prazer. E eu posso falar de experiência própria. Vou falar assim rapidinho, uma experiência minha, que envolve o professor Tavares, talvez ele nem lembre, que eu nasci com muitos problemas de saúde, muitos. As pessoas diziam para minha mãe: olha, ela não vai criar, ela não vai crescer, ela não vai passar disso. Nasci com desnutrição, sofri desnutrição até mais ou menos 15, 16 anos de idade. Meu corpo era pele e osso, e muito doente, tudo fazia mal. As minhas fezes, elas intercalavam entre constipação e diarreia. Eu não sabia o que era uma evacuação normal. Eu já tinha ido a vários médicos, mudado muito de especialidades médicas, até que um dia, minha mãe chorando no comércio, fazendo compras e chorando, porque eu estava num estado muito crítico, alguém disse: você não conhece o doutor Tavares, que atende lá na Rua das Árvores? Vejam só, foi o meu primeiro contato com a naturologia clínica. E aí me arrastaram para lá, porque eu nem tinha mais condições de andar direito. E quando eu contei tudo o que estava acontecendo comigo, ele só olhou para mim naquela calma imensa, que quem conhece, né, sabe, sorrindo, que ele só fala sorrindo, e disse: mas menina, ninguém nunca disse que você nasceu celíaca? E eu falei: mas o que é isto? Aí ele explicou tudo para mim. E eu disse: eu vou ficar boa, eu vou sair desse quadro em que eu estou hoje. Ele disse assim:
Se creres, verás a glória de Deus. Ele disse, claro que sim, Deus fez o nosso corpo autorregenerável e o seu corpo vai voltar a ser normal. Você só não pode comer glúten, mas você vai ter uma vida normal sem glúten. Então, estou aqui. A minha vida se divide hoje em antes e depois da naturologia clínica. Eu gosto de falar também o seguinte, quando eu penso nisso, em tudo que aconteceu na minha vida, toda essa trajetória, na vida dos clientes, que primeiro a gente conversa com eles, nós acalmamos, a gente lê a Bíblia e diz que Deus, ele cura todas as enfermidades. Quando nós passamos a respeitar o nosso corpo e retirar do nosso corpo todos os hábitos inflamatórios, ele vai se regenerando, porque Deus criou esse corpo assim, fala do sistema homeostático. E a gente traz para o lado espiritual também, né? Sem fé é impossível. E aí, quando a gente fala de fé e de mudança no estilo de vida, principalmente quando é um público evangélico, eu gosto de lembrar das pessoas, da vida de João Batista e de Sansão. Porque quando Deus, na história da Bíblia, quando Deus ele queria usar uma pessoa para o seu trabalho, a primeira coisa que ele fazia era mudar o cardápio dessa pessoa. E eu gosto de contar essa história em consultório, sempre dá certo, e aí as pessoas mudam assim, sem reclamar muito. E eu falo, olha, Deus tem um plano para a sua vida. E quando Deus tem um plano na nossa vida, ele primeiro muda o nosso cardápio. Porque se a gente não muda o nosso estilo de vida, Deus não tem muito para fazer por nós. Quando Deus ele faz o milagre, antes do milagre tem a parte humana, tem a parte física. E a nossa parte humana é justamente isso, colaborar com a divina, fazendo tudo que estiver ao nosso alcance. E aí eu falo para as pessoas que João Batista, Deus, ele fez com que ele nascesse para ele preparar aquele mundo daquela época para receber Jesus. Aí ele chegou para o pai de João Batista e disse, olha, essa criança que vai nascer, ele não pode beber, não é? Não pode beber vinho, bebidas alcoólicas, não pode comer comidas imundas. Já em Juízes 13, de 2 a 4, que fala que quando a mãe de Sansão ficou grávida dele, aí o anjo disse a mesma coisa para ela, olhe, quando ele nascer, ele não pode comer comidas imundas, ele não pode beber vinho, porque ele será usado pelo Espírito Santo. Porque naquela época em que Sansão iria nascer, o povo judeu, o povo de Israel, eles eram escravos dos filisteus. E Sansão ele iria nascer justamente para resgatar esse povo. Então Deus precisava de uma pessoa saudável, uma pessoa de mente clara. Então a naturologia, ela faz isso. Eu costumo definir a naturologia como a medicina de Deus. É a medicina que usa as técnicas naturais, que usa os remédios de Deus. E nós vemos no dia a dia do consultório as pessoas se recuperando, apenas respirando o ar puro, tomando água da maneira correta, se alimentando corretamente, dormindo e acordando no horário certo, fazendo caminhada, os remédios de Deus. Então, a naturologia a gente define assim, é uma bênção. Uma bênção para nós que trabalhamos com ela e uma bênção para quem recebe. Pode seguir, professor Tavares. Eu me emocionei muito, Mário, com essa história. De vez em quando acontece... A sua câmera está apagada de novo. Aperte a câmera. Eterna. Eu apertei a câmera. De vez em quando eu escuto uma história dessa, mas eu nunca lembrava do que aconteceu com você, porque você era apenas uma garota, né? E depois eu conheci você de novo, já em outro patamar. Mas a imagem apareceu, né? Sim, a imagem apareceu. Mas o que você faz é o que tem que ser feito. O consultório é um refúgio. As pessoas vão ali cheias de problemas e tem pessoas que chegam chorando mesmo e saem sorrindo. Então a gente tem esse dever, esse papel, né? Uma história parecida com a sua, eu apenas 1 mês de idade, minha mãe não tinha mais leite para mim, começou a dar leite de vaca e eu passava mal.
Dizia ela, né, minha avó também, que eu vomitava, só melhorava quando vomitava. E aí a minha avó paterna me levou às pressas num sábado à noite para que o padre me batizasse, era o padre Leitão. Em Medicina e Salvação, Ellen White fala que o ministro, né, que o líder religioso tem que ser também adestrado nessa área de saúde. E quando o padre me viu ali na situação que só tinha cabeça e osso, né? Aí ele disse: estão matando o menino, estão dando leite. Minha avó, que era baixinha, magrinha, mas não deixava nada sem resposta, disse: padre, como é que vai criar um menino sem leite? Ele disse: cria com água de arroz. O arroz era aquele arroz de pilão antigamente, era integral, né? Quase integral. E quando ela disse: como é que eu vou criar menino com água de arroz, padre? O senhor está louco? Eles criam. O padre me batizou, naquela hora o padre foi o médico, né? E ela volta e quando fala para minha mãe disse: vou dar água de arroz para ele. Um ano inteiro tomando água de arroz, né? É por isso que eu sou bem forte. Mas recuperou minha saúde, graças a Deus, eu estou aqui. Então, esse é o trabalho do pastor, esse é o trabalho do padre, esse é o trabalho do líder religioso. Também ajudar as pessoas na área da saúde. Uma coisa não pode estar desligada da outra, como eu já falei. Então é importante. E então as pessoas chegam no consultório e eu falo justamente isso, o que a Mari falou. Para Deus quer fazer um milagre, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Para ressuscitar Lázaro, ele mandou que tirasse a pedra. 4 dias um defunto já não, estava podre, né? Mas era muito difícil, né? Não tinha como fazer um defunto de 4 dias reviver, mas para Jesus não era problema nenhum. Tirar a pedra, Jesus podia tirar apenas com o pensamento ou com a palavra, mas não. Ele não faz aquilo que a gente tem que fazer. E eu digo para as pessoas, os clientes, eu digo: olha, você precisa fazer a sua parte. Porque quem cura é Deus, né? Seja com a alopatia, seja qualquer medicina, quem cura é Deus. Os médicos, os naturoterapeutas, né? Seja quem for, somos apenas instrumentos. E eu leio também versos da Bíblia de acordo com a necessidade. Já chegou a pessoa endemoniada, sentou diante de mim, com a fisionomia totalmente transtornada, e eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu comecei a orar em silêncio, pedindo a Deus que agisse naquele momento, porque eu não teria como agir diante de uma pessoa endemoniada. Consultar uma pessoa endemoniada não tinha como. Eu comecei a orar. E em silêncio, e a pessoa também ficou calada, e depois eu vi a mudança no rosto da pessoa. Aí eu digo: agora a gente vai continuar a consulta, e a gente continuou. E a pessoa saiu dali totalmente transformada também. Mas tem pessoas que chegam, não com demônio, mas às vezes chegam emocionalmente arrasadas, e a gente precisa ter calma, paciência e a orientação de Deus para poder atender a pessoa. Na realidade, eu oro a Deus todas as noites, agradecendo e pedindo pelas pessoas que foram consultadas no dia, e oro a Deus pedindo orientação para o próximo dia. E quando, geralmente, antes da consulta, ainda sem ver a pessoa, eu oro novamente. Eu peço a orientação de Deus, eu digo: olha, Senhor, eu sou apenas o teu instrumento, eu nada sei, nada sou, me dê as palavras certas, as atitudes certas, a fisionomia certa, os olhares, me dê tudo. Eu apenas sou teu instrumento. Então a gente precisa disso, dessa dependência também total de Deus, e fazer com que o cliente sinta também essa necessidade.
Dali para frente vai depender dele, mas a gente faz a nossa parte. E algumas pessoas dizem, olha, aqui é diferente. Eu senti uma calma que eu não senti em lugar algum. Você fala como se Deus estivesse falando com a gente. Eu digo, eu não sou ninguém, não sou nada, sou apenas um instrumento. E eu peço que Deus me use somente isso. E ponto final. Muito, muito, muito importante todo esse testemunho que está aqui sendo dado. E não foi à toa que a gente escolheu vocês dois para estarem nesse bloco, porque vocês sabem que eu tenho aí um dom dado por Deus, da memória fotográfica, e uma vez que eu vejo, eu leio, eu ouço uma coisa, não sei porquê, mas eu não esqueço. E essa história a Marilúcia contou para a gente na época que ela foi aluna do curso. E ela dizia, né, que tinha sido atendida e tal, e contou dessa relação que teve no consultório com o professor Tavares. Ora, mas eu guardei isso na memória, disse, olha, que curioso, uma pessoa que foi atendida no consultório evoluiu, né, uma pessoa atendida no consultório, evoluiu para uma posição de se tornar um profissional. E isso foi mencionado hoje de manhã pelo professor Newton Mutó e pelo professor Márcio Wendel, que foram doentes, que passaram por um processo de saúde natural e se tornaram grandes profissionais do setor. O professor Tavares, a gente conhece já há um bom tempo e sabe que 40 anos não são 40 dias. Então, tem muitas histórias, muita coisa foi feita, muito serviço foi prestado. Isso não há o que contestar. A gente sabe que é isso mesmo, é assim que funciona. A dinâmica do trabalho, ele se abre num leque espetacular de possibilidades, de dinâmicas que a pessoa se envolve e vai realizando, e vai trabalhando, e vai desenvolvendo. E isso, para mim, é muito claro. A história de Marilúcia estava na minha memória, e eu, na hora de compor o grupo, eu pensei, eu vou botar Marilúcia e Tavares junto, porque ela vai acabar contando. Eu me lembro do curso. Ela me contou lá um dia para a gente na sala e tal. E é isso mesmo. A gente tem um tempo dado por Deus, um tempo. Eu acho que aqui está muito dessa visão espiritual, e que Deus nos dá um tempo. Lá no Salmo 90, para o pessoal que é evangélico, o Salmo 90. O pessoal católico que está acompanhando o Salmo 89. No Salmo 90, verso 10, diz assim, 70 anos é a duração da nossa vida, havendo vigor, 80. E o melhor dele é enfado e canseira. Zé lutas que a gente vive. No verso 12 do mesmo Salmo 90, numa Bíblia evangélica, Salmo 90, uma Bíblia católica, Salmo 89. No verso 12 diz assim, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então Deus nos dá um tempo de vida nesse mundo para que a gente cumpra uma missão. Cada um tem a sua. A de Jesus, por exemplo, é uma missão absurdamente extraordinária. É o Filho de Deus que veio dar o seu sangue por todos nós. Mas antes de ser isto, era um carpinteiro. Antes de ser o salvador do mundo todo, andava com um martelo e uns pregos na mão, fazendo lá uns móveis, uns negócios. Então, muitas vezes, as pessoas imaginam que o plano de Deus é ser assim um pregador, um pastor famoso, uma pessoa que faz missões incríveis. A missão incrível, e a gente bate muito em cima disso, que tem, essa é a visão espiritual que nós temos, de que quando é que o naturologista é grande? Quando ele atende uma pessoa, uma única pessoa, da maneira correta e abençoa aquela vida. Quando isso acontece desse jeito, exatamente dessa forma, ali ele foi grande, porque Jesus ensinou que o maior é o que serve. Então, veja que curioso. Marilúcia chega para o Tavares, naquela época, não tinha a menor noção de como seria seu futuro. Nenhuma noção.
O desafio era enfrentar uma adversidade naquele momento de saúde. O Tavares, com esse comportamento que ele mesmo acaba de contar, está sempre buscando Deus, orando, pedindo iluminação, que todos os demais têm que fazer a mesma coisa. Ele acaba dizendo certo, posicionando da maneira correta, porque foi um instrumento, e anos depois a memória de Mariluz faz com que ela se aproxime da medicina naturista, se forme no setor, se aperfeiçoe, que fez novos cursos depois do nosso, e agora está atendendo o povo, repetindo o que aconteceu com ela com outras vidas. Que daqui a uns 10 anos, 12 anos, uma menininha aí que foi atendida, está num curso nosso, dizendo, eu fui atendida por uma tal de Mariluz, e a minha vida agora é assim, é isso, é aquilo. Então, meus amigos, a dimensão espiritual da naturologia está envolvida nesse processo de uma perpetuação de bênçãos que recuperam santuários. Porque o que o Tavares fez lá atrás, e eu tenho feito, e os companheiros todos temos feito, não é tratar uma pessoa no consultório para ganhar um dinheiro. Não é isso que a gente faz. O dinheiro é uma consequência de um trabalho normal. Digno o trabalhador do seu salário, isso é normal. Mas a gente não entra nesse campo de atuação pensando em dinheiro. A gente entra pensando assim, quanto de bênção posso semear nesse mundo para a honra e glória de Deus? Então, Tavares se emocionou aí por uns momentos aqui nessa live, porque ele viu mais uma vez a confirmação de que o garoto que foi beber, como é que é, água de arroz, de um padre... Aquela água de arroz não era para o Tavares, era para a Mariluz. Ou melhor, para uma pessoa que ela já atendeu. Está entendendo? Esse é um circuito de conexões. Eu sou muito honrado de ter esse universo espiritual flutuando ao meu redor. Assim, eu vejo inúmeras histórias, porque eu lidero um curso, então o curso congrega, obviamente, muitas histórias de profissionais. E estar nessa live aqui é uma grande satisfação pessoal e é um dos temas mais importantes. Não que os outros não sejam, mas esse para mim é o mais importante de todos. Porque, como disse a doutora Ana Mísia hoje de manhã, as pessoas estão sofrendo de depressão porque o núcleo central do pensamento está deformado. O núcleo central das pessoas está deformado. E a depressão tem levado a situação do indivíduo abdicar da sua própria vida, porque ele não tem exatamente essa visão interior de entender de onde vem, o que está fazendo aqui, para onde vai. E aí ele se desespera ou se desalenta, e aí chega ao absurdo de dar fim à sua própria existência. E esse é um problema gravíssimo. Aqui em Águas Claras, aqui em Brasília, eu já vi tocar 11 vezes um sinete que tocam aqui, e eles dizem aqui que quando esse sinal toca, é porque naquele momento uma pessoa retirou a sua própria vida. Eu já ouvi 11 vezes em 60 dias. Eu moro aqui em Brasília há 60 dias. Eu ouvi 11. E, rapaz, vou ter que vou ter que me meter nisso, porque o povo que está aqui ao meu redor parece que está enfrentando essa adversidade. A naturologia cumpre uma missão extraordinária nesse aspecto. Bom, eu quero encaminhar ao último bloco desse nosso encontro, desse nosso diálogo, trabalhando exatamente essa questão da depressão, que é um flagelo monstruoso, absurdo, e pedir aos professores que nos digam como é que vocês veem. Agora, cada um tem exatamente 3 minutos no máximo para falar sobre esse aspecto e como vocês veem o problema da depressão e do significado do trabalho de vocês, particularmente falando, professor Tavares, professora Mariluz, como é que vocês, no dia a dia de vocês, têm lidado com o desafio da depressão que esses clientes todos que estão ao nosso redor têm, e já encaminharem nisto as considerações finais, por causa do tempo aqui que tem nesse programinha. Vamos lá, professora Mariluz, com você. Parece que depressão tem sido considerado um mal do século, né? A gente recebe muitas pessoas com dores físicas,
E atrás das Parece que dores ela está físicas fora do tem ar. ou um trauma emocional ou carências Eu acho que nutricionais. ela saiu Eu ouvi fora. rapidamente hoje Mas enquanto a ela live, né, da volta, eu vou professora falando. Keila e da professora Ana Mísia, que falam com É maestria um sobre esse desafio assunto. grande. Só um minutinho, só um minutinho. Professor Tavares, a professora Marilúcia está no ar. Ela está conseguindo falar. Pronto, E eu eu vejo aguardo. todos vocês. Vamos lá, prossiga, professora Marilúcia, retome. A internet tinha caído um pouco aqui. Então, as pessoas vêm com todos os sintomas de depressão, né? A pessoa não dorme bem, tem crises de choro, tem irritabilidade, tem ansiedade. Quando nós fazemos a anamnese, nós percebemos carências nutricionais e, às vezes, traumas emocionais. Mas nós já temos recebido aqui pessoas com síndrome do pânico. Uma senhora que me chamou a atenção é que ela foi trazida pelo esposo e pelo filho, que era a família. E eles ficavam intercalando, cada dia um perdia o trabalho e um passava a noite acordado, porque ela não poderia ficar sozinha, que procurava qualquer coisa para atentar contra a sua vida. O quadro da anamnese, ela evacuava uma vez por semana, há mais de 3 anos, quer dizer, 4 vezes ao mês. Comia 5 vezes ao dia. Como o intestino vai fabricar serotonina e dopamina num quadro deste? O único trabalho que nós tivemos com esta senhora foi fazer com que esse intestino fizesse cocô. Só isso. Tratamos a constipação intestinal com a alimentação que a gente aprende no curso de naturologia, alimentação 100% natural, sem massas, mortos, uma vitamina, uma salada meio-dia, um arroz integral, alimentação simples e muita água nos intervalos. Menos de 30 dias, esse intestino começou a funcionar 3 vezes ao dia. E sumiram todos os sintomas que ela tinha de depressão, queridos. Então, muitas vezes, né, nós temos... eu estava lendo um artigo do Ministério da Mulher, da Igreja Adventista, falando sobre depressão, que está sendo considerado o mal do século. A maioria das pessoas, a única coisa que elas precisam é só tratar o intestino. E tem sido uma bênção, e nós vemos pessoas sendo recuperadas. E as considerações finais. Deixar um conselho para os alunos, né, as pessoas que estão conhecendo a naturologia clínica agora, e os que não fazem parte da área, que estão aqui. Procurem investir na sua saúde diariamente. Claro que a pessoa não vai mudar um estilo de vida assim da noite para o dia, a não ser que esteja num estado muito crítico, com a vida comprometida, como eu estava lá no passado, né? Que ele disse, ou você para de comer glúten ou você morre. Mas construa uma rotina saudável, construa um cotidiano saudável. Trabalhe também a sua vida espiritual. Sem vida espiritual, a gente não consegue nada. Eu não sei se eu tenho um tempinho. O Dr. Tavares, ele falou que ora antes de atender as pessoas. Eu não consigo atender ninguém sem orar, e isso tem feito grande diferença. Vou falar rapidamente. Um dia eu atendi uma senhora que ia fazer 80 anos. A filha dela trouxe para mim, porque ela fazia hemodiálise há 7 anos, e os médicos disseram para a filha, não temos mais o que fazer por ela. E ela chegou para mim, uma menina da igreja, disse, Mari, salve a minha mãe. Eu disse, nós não salvamos ninguém. Vamos ver se o corpo dela, se o sistema homeostático responde ao tratamento. E a senhora ficou deitada na minha frente, numa maca. Eu nem fiz a anamnese, porque todas as respostas demonstravam um corpo num nível máximo de inflamação e de acidez. E ela nem abria os olhos, não conseguia falar. Era a filha que respondia tudo. E nesse momento eu dirigi o meu pensamento a Deus. Eu disse, Senhor, essa senhora vai morrer aqui na minha frente. Elas vieram aqui atrás de esperança, de uma coisa diferente. O que é que eu vou fazer com essa senhora? Eu não sei o que eu vou fazer com ela. Ela é altamente comprometida, e de repente o Senhor, como se tivesse aberto os meus olhos, e eu vi uma pele muito desidratada, um cabelo muito ressecado, as unhas muito rasgadas, e veio aquele pensamento, ela precisa de água. Ela não tomava água há muitos anos, que os médicos haviam proibido.
Então, o que é que eu fiz? Eu peguei uma bacia com uma toalha, eu molhava a toalha e ia fazendo compressas nessa pessoa, nessa senhora. E o que acontecia? A toalha ficava muito quente. Aí eu percebi que ela estava os órgãos dela estavam com muita febre, tudo ressecado dentro. Tirei a roupa dela, molhei o lençol e a cobri. E a cada 15 minutos eu trocava, eu molhava novamente o lençol e a cobria. E a senhora acordou e levantou e saiu andando. E eu pedi para que de hora em hora desse alguns ml de água para ela todos os dias, que ela não ia morrer. E que ela passasse a tomar banho, banho de assento, começasse a hidratar bastante a pele, fazer compressas. E quando ela sentou, ela chorou. E ela disse, obrigada, minha santa. Fazia muito tempo que eu queria chorar e não tinha lágrimas para chorar. E depois ela disse assim, você trabalha com magias? Eu disse, não. Ela disse, porque eu estava esperando morrer. Eu estou me sentindo viva. Eu disse, a única coisa que eu fiz foi oração para, meu Deus do céu, e lhe coloquei água. A senhora estava desidratada. A senhora só precisava de água. Então, vejam só, a importância da oração. Se eu não tivesse orado, Deus não teria, aliás, eu não teria enxergado o quanto aquela senhora estava desidratada. Eu termino Muito bem. Dizendo que Deus abençoe a todos e que vocês estão no caminho certo. Muito bem. Professor Tavares, vamos lá. Muito bem. Eu não consegui escutar a Mari, mas eu acredito que foi bom. Um abraço aí para a Kézia aí de Vitória de Santo Antão, que está conosco também aí assistindo. Viu? Sim, muito bem. Uma cliente minha. É o seguinte, estamos num mundo de pessoas depressivas, né? Eu procuro ajudar de várias maneiras, né? Como eu já disse, eu leio versículo da Bíblia. Na Europa, os psicólogos estão usando o versículo da Bíblia, receitando para os clientes. Interessante. Eu fiz um curso ano passado de TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, e eu também, para alguns clientes, eu aconselho que eles façam também esse tratamento, né? Faz as sessões. Geralmente uma pessoa adulta com 8 a 12 sessões consegue reprocessar. Como é esse reprocessamento? As memórias do passado ficam todas gravadas na base do nosso cérebro, e a gente reage hoje quando tem um problema. O cérebro compara com o sofrimento do passado, ainda que a gente não lembre. E o cérebro, ele tem 3 funções básicas, né? A primeira função é que ele não tem passado nem tem futuro, só tem presente. E a segunda função é tornar a gente feliz. E a terceira é fazer com que as coisas se repitam até que a gente consiga a felicidade. Como, por exemplo, uma mulher, quando criança via o pai bater na mãe, a mãe não reagia, no cérebro dela aquilo era uma coisa normal. Quando ela se torna jovem, geralmente ela vai ser atraída por uma pessoa que vai bater nela também. E às vezes acontece, primeiro casamento, segundo, terceiro. E enquanto a pessoa não consegue reprocessar aquilo, ela sempre vai atrair. E fazendo uma palestra, a mulher disse, isso aconteceu comigo. O meu pai batia em minha mãe, quando criança eu via, eu casei, o camarada batia em mim. Não deu certo, separei. Casei na segunda vez, novamente. Na terceira, o camarada vem bater em mim novamente. Aí eu reagi e disse que não. E aí ele não bateu mais e hoje a gente é tão feliz. Quer dizer, ela reprocessou. E a gente leva, não dá para explicar, né, como é a situação, mas a gente leva a pessoa a reprocessar. Ainda que não lembre, ela não precisa me contar nada. E um cidadão aí de Maceió, 20 anos, visitando, acompanhado por um psiquiatra, tomando medicamento, e não conseguia ficar só em casa, não conseguia dirigir sozinho na rua, nem ficar sozinho, né, na sua própria empresa. Com 8 sessões, ele conseguiu ficar só, andar só, dirigir só e tudo mais. O trabalho do psicólogo, do psiquiatra é muito bom, e tem as suas bases científicas e tudo mais.
mas ele conseguiu, através da TRG, reprocessar. Eu quero apenas ensinar um exercício que eu também ensino para os meus clientes atualmente. É muito simples o exercício, mas é muito eficaz, melhor que Rivotril. Você inspira lentamente, segura o ar e solta lentamente pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Como é que eu digo? Você tem a mente ansiosa, porque a ansiedade leva para a depressão. Você tem a mente ansiosa, então faça 10 respirações agora. Mais tarde, quando lembrar, mais 10, mais tarde mais 10, 3, 4, 5 vezes ao dia. Nas primeiras semanas é necessário. E à noite, quando deitar, que tenha sono, não faça 20, 30, 40, 50 se conseguir, que aí a gente começa a abrir a boca e relaxa. O cérebro enche de oxigênio, porque o sangue vai reter bastante oxigênio, o coração desacelera, o sangue circula melhor nos membros superiores e inferiores e a respiração volta a ser profunda. E isso faz com que a ansiedade suma. Uma coisa tão simples que é o uso do ar, a respiração, que é um dos remédios naturais de Deus. Então, quando eu faço palestra sobre a ansiedade e depressão, eu também ensino o exercício. Eu, uma vez na igreja, agora há pouco, aqui na Pau d'Arco, aqui em Arapiraca, eu fiz a palestra, fiz o exercício com a turma. Quando terminou, uma senhora veio me agradecer. Ela disse: eu estava muito agitada, muito ansiosa, a cabeça estava doendo, com 3 respirações que você fez lá com a gente, acalmou e a dor de cabeça sumiu. Então veja como é uma coisa tão simples. Mas é claro que a gente orienta outras coisas, né, na questão da ansiedade, da depressão. É importante aquilo que eu falei no início, a oração. É muito importante esse contato com Deus, que está entre os 8 remédios naturais que Ellen White fala, né? Enquanto a Organização Mundial de Saúde fala dos 7, e deixa a confiança em Deus fora. Mas é a base de tudo, é confiança em Deus. Então, a gente precisa sentir com a pessoa as suas necessidades, orientá-la dentro da palavra de Deus, né? Não é um sermão, mas é uma orientação dentro da palavra de Deus, que ela sinta essa necessidade de Deus, que ela sinta essa necessidade de orar, porque isso evitaria muitos suicídios. Eu tenho também, que eu envio para vários grupos em espanhol e em português, mensagens diárias, e eu recebo informações de pessoas que também multiplicam, espalham essas mensagens, que eu mando mensagens curtas, mas com o objetivo de agir nessa área espiritual. E já recebi algumas mensagens de pessoas que estavam prontas para suicidar-se. E quando recebeu a mensagem que outra pessoa já enviou, já repartiu daquilo que eu mandei, já multiplicou. Outra pessoa enviou e ela leu a mensagem e desistiu do suicídio. Isso é muito gratificante também. Com certeza. Então é um trabalho amplo, né? Trabalho amplo que a gente tem que fazer. E eu desejo que todo naturologista faça isso. E todos que estão nos ouvindo façam isso. Aquilo que é bom, vamos multiplicar. Vamos ajudar, porque a gente está num mundo caótico, dirigido pelo inimigo de Deus, mas Deus está e Deus vai restaurar tudo. Mas enquanto isso não acontece, cada um faz a sua parte. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Muito bom. Quero agradecer aos nossos amigos que aqui estiveram conosco. Agradecer à professora Marilúcia Lessa e ao professor Tavares pela disponibilidade aí do tempo, de compartilhar as suas experiências e desejar a todos que esses aspectos apresentados por eles possam ser entesourados em nossos corações e que a gente tenha atitude parecida com a deles, porque é realmente espetacular atuar na área de naturologia, de terapias naturais, com a visão do reino de Deus,
buscando a presença de Deus e vendo os resultados, como nós pudemos acompanhar aqui. Vamos encerrar, nesse momento, esse nosso encontro, e daqui a 17 minutos vai abrir novamente, nesse mesmo canal aqui do Instagram, o nosso encontro com o professor Guilherme Leroy, lá de Belém do Pará, e o professor Alexandre, que vão discutir e trazer para a gente questões relacionadas à saúde da coluna vertebral. E por que a nossa coluna tem que estar saudável para que o conjunto da saúde possa acontecer. Professora Tavares, mais uma vez, muito obrigado. E professora Marilúcia, muito obrigado. Pessoal, até daqui a pouco. Foi um prazer. Foi um prazer.